CD 1,09. 6,2. Quem é o agente censitário municipal, ACM? O agente censitário municipal, ACM, desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isso envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, ACS, distribuir tarefas e equipamentos de coleta, repassar treinamentos sempre que necessário, assim como acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e cobrar o cumprimento das normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do Censo 2022. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIGC. Durante todo o trabalho do Censo 2022, o ACM estará à frente de 2 grupos de ações gerenciais, gestão da equipe de supervisores e recenseadores, de materiais e dos equipamentos do posto de coleta. Técnicas, acompanhamento e orientação técnica da coleta de dados. Atenção! O ACM responde técnica e administrativamente ao Coordenador Censitário de Subárea, CCS, como visto na Estrutura Censitária Simplificada. CD 1,09. 7. Setor censitário e endereço. Para entender adequadamente a operação do censo demográfico, é necessário que você conheça a geografia que serve de referência aos levantamentos estatísticos, ou seja, as divisões, de caráter legal ou geográfico, do país, como descritas a seguir. O Brasil está dividido, em seu aspecto político-administrativo, nas seguintes unidades territoriais. Unidades territoriais definição unidades da Federação são os estados, criados por lei federal, o Distrito Federal e os municípios. Estados são as unidades federativas autônomas de maior abrangência territorial na organização político-administrativa do Brasil, enquanto o Distrito Federal é a UF brasileira onde se localiza a sede do governo federal. Municípios são unidades federativas autônomas de caráter local que dividem integralmente os estados em áreas menores. A sua criação, incorporação, fusão ou desmembramento se dá por lei estadual. No caso do Distrito Federal, a divisão em municípios é vedada por lei orgânica, observada a continuidade territorial. A sede do município é acento agudo chamada de cidade. Distritos dividem o território municipal em áreas administrativas menores para fins de planejamento e sem autonomia em relação à administração municipal. São criados, organizados, suprimidos, desmembrados ou fundidos por legislação municipal, desde que observada a legislação estadual. A sede do distrito é chamada de vila. Subdistritos dividem os distritos ou municípios em unidades menores, criados também por legislação municipal. A maior parte dos municípios não possui subdistritos, pois estes são adotados, geralmente, em grandes cidades, onde apenas a divisão distrital não é suficiente para as necessidades da administração. A sua divisão é adotada pelo IBGE apenas quando os critérios que este estabelece são atendidos. CD 1,09. Nas operações estatísticas, as unidades territoriais brasileiras são respeitadas. A figura a seguir apresenta essas unidades e o número de cada uma delas no país em 2018. Esquema da divisão político-administrativa do Brasil até setores censitários. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as áreas em unidades ainda menores, sendo cada uma delas chamada de setor censitário. Atenção! O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE. A extensão territorial do setor censitário é planejada para que você levante com qualidade as informações exigidas pelo censo. Com a mesma finalidade, é calculada a quantidade de domicílios e estabelecimentos que você deve visitar dentro da área do setor censitário. Os setores censitários são dimensionados conforme a previsão do trabalho de pesquisa em campo e respeitando integralmente a divisão político-administrativa, subdistrito, distrito, município e unidade da federação. CD 1,09.
Observe o exemplo do setor censitário a seguir. Compete ao recenseador a coleta das informações referentes ao seu setor censitário, sempre considerando com rigor a área de coleta. Isto é, não devem ser realizados registros de endereços e entrevistas fora da área do seu setor censitário. Não se esqueça de registrar e atualizar todos os endereços e realizar as entrevistas em todos os domicílios de seu setor. 7,1. Classificação dos setores censitários. Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve determinadas estratégias que diferem das utilizadas nas áreas rurais. Em virtude disso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com suas características geográficas. CD 1,09. Essa classificação dos setores censitários em urbanos e rurais também serve de base para a divulgação dos dados estatísticos. A tabela a seguir indica resumidamente as classificações dos setores censitários em situações urbanas e rurais. Categoria Classificações Definições. Área urbana. Área urbana de alta densidade de edificações. Área urbana com alta densidade de edificações. Área urbana de baixa densidade de edificações. Área urbana com baixa densidade de edificações, processos de expansão urbana, áreas verdes desabitadas, entre outras. Núcleo urbano. Aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas por menos de 1 km ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural. Aglomerado rural. Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas por mais de 1 km, com exceção dos núcleos urbanos. Área rural. Exclusive aglomerado, áreas de uso rural caracterizadas pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Atenção! Cada uma dessas situações requer procedimentos de coleta específicos do recenseador. CD 1,09. Além da distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras formas de organização territorial, as quais dá o nome de tipos. Os tipos encaixam-se dentro da classificação que o IBGE faz dos setores censitários, quando divide o território para fins de coleta de dados. Tipos definição não especial que S, L, I, A, T, S, US, R, IF, C, C, I, A, N, C cedilha, S, ATIO, IT, U, A acento agudo RI, IOMQT, UP, I, U, não se enquadra em nenhuma outra. Aglomerado subnormal forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento, acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a alguma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios, ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente e por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisionals. A, I, B, T, R, U, G, R, A, C, M, I, N, M, C, A, T, I, A acento agudo S, R, D,
U, IR, 5, I, 0, LA, P, C, R, I, U, S, N, U, A, S, D, P, U, I, A acento grave R, S, MA, U, N, NI, D, N, A, T, D, S, I, S prisionais que Convento Hospital, ILPI 1, e ACA2. É acento agudo o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenham, cada um, mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do Pá. Projeto de assentamento, setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizadas pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente e por vínculos familiares ou comunitários. Os termos asilo e orfanatos, embora de uso popular, deixaram de ser adotados pelas instituições e políticas públicas. Foram substituídos por IUP igual a instituições de longa permanência para idosos e 2 IACA igual a instituições de acolhimento a crianças e adolescentes. CD 1,09. Em resumo, os setores censitários podem ser classificados quanto à sua situação, ou tipo. Isto é, em 5 situações e 10 tipos. Por exemplo, um setor censitário, que se localiza em área urbana e não rural, pode ter como situação, área urbana de baixa densidade de edificações, e ter como tipo, quartel, base militar. Isto é, ele é um quartel localizado numa área urbana mais abrangente, que inclui outros setores censitários e outras formas de organização. Tipos e situações representam justamente estruturas territoriais. Estruturas territoriais são as formas pelas quais os agrupamentos humanos se organizam. No caso do exemplo acima, um grupo menor se organiza sob a forma de um quartel, dentro de uma área maior, que é urbana e com pouca aglomeração de edificações. Entretanto, em alguns casos as estruturas territoriais podem não atingir o quantitativo mínimo de domicílios ou habitantes para serem isoladas em setores censitários. Imagine, por exemplo, um quartel que abriga apenas 30 moradores, localizado em área urbana densa. Este quartel, portanto, não formará sozinho um setor censitário classificado como quartel e base militar. Ele estará em um setor censitário mais abrangente e classificado como não especial. 7,2. Áreas de interesse operacional, AIOS. Além das áreas listadas até aqui, que configuraram setores censitários, o Censo Demográfico 2022 contará com áreas diferenciadas, independentes dos setores censitários, chamadas áreas de interesse operacional indígena ou quilombola, apenas para fins da operação censitária. Essas áreas não compõem setores censitários, mas permitem assinalar áreas em que podem existir domicílios ou agrupamentos domiciliares ocupados por população indígena ou quilombola. Caso seja verificada, antes ou durante a coleta, a presença de agrupamento indígena ou quilombola, devem ser aplicados os mesmos procedimentos operacionais e metodológicos aplicados às áreas setorizadas como indígenas ou quilombolas, dispostos no Manual do Recenseador PCT. Caso seu setor censitário em azul, foto, pertença total ou parcialmente a uma área de interesse operacional indígena ou quilombola, o mapa do setor no seu DMC mostrará azaio, retângulo mais claro na foto. Essas áreas são carregadas automaticamente no seu dispositivo móvel de coleta, DMC, e as entrevistas realizadas nessas áreas contaram com perguntas específicas que serão automaticamente apresentadas no DMC. Exemplo de área de interesse operacional na tela do dispositivo móvel de coleta, DMC. CD 1,09. 7,3. Identificando a área de coleta.
Quando for iniciar o seu trabalho como recenseador, você receberá um mapa e uma descrição textual do perímetro do seu setor censitário, que fornecem informações para você se orientar dentro de sua área de trabalho. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Atenção! O mapa do setor censitário é a representação gráfica da área geográfica em que o recenseador realizará o trabalho do censo. 7,4. Mapa do setor censitário. É acento agudo a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem, obtida por satélites, da área do setor e das áreas que o rodeiam. E destaca com uma cor adequada os limites do setor, para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Analisar esse mapa com cuidado e atenção é o primeiro passo para garantir a qualidade do trabalho. É acento agudo importante, antes de analisar o mapa, compreender alguns conceitos e elementos essenciais para a sua utilização. CD 1,09. LUNGI. TUD e latitude. A legenda apresenta símbolos ou referências a elementos que serão encontrados no mapa por meio de cores e estilos de representação gráfica. A escala é a relação de proporção entre o tamanho de um objeto no mundo real e seu tamanho no mapa. Uma escala de 50.000 significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros na realidade, 500 metros, por exemplo. A imagem de satélite serve para a identificação dos elementos do terreno, tais como ruas, quadras, grandes construções, etc. As informações adicionais sobre o setor censitário descrevem as estruturas territoriais, conforme consta nas páginas 25 e 26, que o caracterizam: núcleo urbano, aglomerado rural, terra indígena, etc. Para interpretar adequadamente os mapas utilizados em seu trabalho, você precisa saber também o que são coordenadas geográficas. Para que cada ponto da superfície da Terra possa ser localizado em um mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado de Sistema de Coordenadas Geográficas. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de dois valores, latitude e longitude. Elas serão obtidas através de um receptor de sinais de satélites, como o GPS integrado ao seu DMC, e serão um importante recurso para o trabalho no setor. CD 1,09. Veja abaixo os conceitos. Saiba mais. Latitude. É acento agudo o afastamento, medido em graus, da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 grau a 90 graus e pode ser norte ou sul. O Brasil é um país cortado pela linha do Equador e, portanto, também possui latitudes norte, obtidas na região norte do país. Longitude. É acento agudo o afastamento, medido em graus, do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 grau a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Todas as longitudes no Brasil estão a oeste de Greenwich. Atenção! As coordenadas capturadas pelo DMC podem conter imprecisões em relação à sua posição real de até 10 metros, em média. 4,1. Mapa Municipal Estatístico. Além do mapa de setor censitário que você receberá em mãos, no posto de coleta será afixado um exemplar do Mapa Municipal Estatístico. Você deve consultá-lo para saber onde o seu setor censitário se localiza no município. A partir disso, você poderá planejar os meios de acessar o setor censitário. 4,2. Utilizando o mapa de setor censitário. O mapa do setor censitário, sendo uma representação simplificada da realidade, nem sempre representa todos os elementos visíveis em campo. Se todas as informações sobre um dado território estivessem representadas no mapa, certamente não conseguiríamos fazer sua leitura.
Em virtude disso, os especialistas do IBGE selecionaram para constar no mapa somente os aspectos necessários para orientar seu trabalho de entrevistas no censo. Para realizar o trabalho, é essencial que você identifique sua posição no mapa e certifique-se de que está localizado dentro do perímetro do setor censitário. Para isso, é necessário que você interprete corretamente o mapa, seguindo estas etapas. CD 1,09. Confirme a numeração do setor bem como os demais itens do seu documento de descrição. Identifique o ponto inicial e o perímetro do setor. Identifique os acidentes topográficos, rios, serras, lagos, etc., caso existam, além de outros elementos visíveis no terreno que sirvam como referências. Reconheça tanto as vias de circulação que fazem parte do setor quanto as que não fazem parte. Estas devem ser reconhecidas desde que estejam próximas aos limites do setor censitário ou sejam vias de acesso a ele. O mapa de setor censitário, portanto, serve para que você consiga localizar os domicílios e estabelecimentos que pertencem à sua área de coleta. Em muitos casos, o recenseador não terá em sua lista prévia o registro de todas aquelas unidades que existem no local e que devem ser recenseadas. Nesse caso, o mapa de setor oferece indícios de onde elas estão. Cada mapa de setor censitário possui o número do geocódigo do setor censitário-alvo. Esse número serve para identificar e diferenciar os setores censitários. Além disso, seus limites serão destacados na cor indicada pela legenda e a sua área aparecerá sem preenchimento, enquanto as áreas dos setores vizinhos aparecerão colorizadas. Você também verá as indicações de faces em linhas destacadas dentro da área do setor, conforme a cor indicada pela legenda. Você receberá o mapa de setor censitário em dois formatos, digital, no DMC, e em duas vias em papel, uma com imagem de satélite e outra apenas com os limites e demais informações. Embora tenham formatos diferentes, ambos são igualmente importantes e possuem praticamente as mesmas informações do setor. Identificação do geocódigo. Perímetro. Organização interna. CD 1,09. E o aplicativo do DMC possui, particularmente, a função de exibir a posição em tempo real do recenseador no terreno. Em algumas situações, a realidade do setor pode ter sido modificada depois da geração do mapa, como troca de nomes de vias, aparecimento ou desaparecimento de faces ou de quadras inteiras. Se, durante o seu trabalho de campo, você encontrar alguma modificação entre as informações no mapa em papel e aquelas encontradas no terreno, sinalize-as no mapa e atualize as informações da face no aplicativo do dispositivo móvel de coleta. Essas alterações são essenciais, pois vão ajudar na atualização dos mapas a serem utilizados em atividades e pesquisas posteriores. Atenção! Procure registrar nos mapas as divergências encontradas e comunicar ao seu supervisor, ou ao ACM, para que ele avalie e tome conhecimento das mudanças encontradas no setor. Guarde o mapa em papel com cuidado e zele por sua integridade, porque, ao término da coleta, os mapas deverão ser devolvidos ao IBGE e enviados para as supervisões de base territorial, que vão promover as devidas atualizações. Em alguns casos, o desenho dos limites de um setor censitário pode estar desatualizado em relação às imagens de satélite. Isso acontece em decorrência do material que foi utilizado para fazer o mapeamento e não representa, necessariamente, erro na delimitação do setor censitário. Por isso, é recomendável conferir a área a ser coletada, comparando a descrição que o IBGE oferece dos contornos do setor com a análise de seu respectivo mapa. 7. 4,3. Descritivo de setor censitário. O mapa do setor virá acompanhado da descrição do perímetro do setor, isto é, de um texto que define todo o contorno do setor em que você trabalhará. Os limites do perímetro demarcam a sua área de trabalho. Caso você verifique qualquer inconsistência entre o texto descritivo do perímetro e o desenho do perímetro no mapa, comunique imediatamente o seu supervisor. Atenção! A descrição do perímetro do setor censitário é a relação de acidentes topográficos naturais ou artificiais, rios, vias, ruas etc., que definem o contorno da área do setor censitário.
Veja um modelo de descrição do perímetro do setor. CD 1,09. A descrição do perímetro do setor censitário é composta de 5 partes: ponto inicial e ponto final. Descrição do perímetro. Setores a serem excluídos. Estruturas territoriais não setorizadas. Acessibilidade e observações. A descrição do perímetro do setor censitário é um dos principais documentos de orientação para a coleta. Esse documento, junto com o mapa do setor censitário, é uma garantia para que o recenseador não invada a área de coleta de outro recenseador ou omita parte das unidades do setor censitário sob sua responsabilidade. Esse documento possui informações extremamente importantes sobre o setor censitário. CD 1,09. 7. 4,4. Geocódigo do setor censitário. Para que sejam identificados e diferenciados, todos os setores recebem um geocódigo. O geocódigo do setor é a designação utilizada para identificá-lo em relação a outros. Tem como objetivo permitir a referência de diversas informações por setor, como unidade da federação, município, distrito, subdistrito e o número do setor. A tabela a seguir mostra um exemplo de geocódigo do setor número 5104104050000016. Geocódigo do setor 5104104050000016. Estado, município, distrito, subdistrito, setor 5104104050000016. Além de constar no rodapé dos mapas, essa numeração também aparece no canto superior direito da descrição do perímetro do setor. 7. 4,5. Ponto inicial e ponto final. O ponto inicial e o ponto final indicam, de forma sucinta, a referência a partir da qual a descrição do perímetro do setor é documentada. O ponto inicial geralmente possui fácil acesso. Quando as circunstâncias tornarem inviável adotar o ponto inicial como origem do percurso, o recenseador pode adotar um outro ponto, de mais fácil acesso, para iniciar o trabalho. É recomendável comunicar ao supervisor esse tipo de ocorrência, para que ele tome conhecimento da situação, avalie as mudanças encontradas no setor e oriente a respeito. 7. 4,6. Descrição do perímetro. Texto que descreve todo o limite do setor censitário definido a partir das linhas que limitam suas bordas. Essa descrição busca ao máximo utilizar pontos de referência estáveis e de fácil identificação no local, mas pode, por motivos diversos, possuir, em alguns casos, referências de difícil identificação associadas com acidentes geográficos, elementos construídos e questões legais. É acento agudo possível, também, que você identifique inconsistências, que devem ser imediatamente comunicadas à supervisão. A correta observação do perímetro do setor passa a ser a garantia de que você não invada a área de coleta de outro setor ou omita parte do setor com área sob sua responsabilidade. Atenção! O perímetro do setor não pode ser alterado, em hipótese alguma, por você, recenseador. Portanto, esteja sempre atento ao perímetro do seu setor. CD 1,09. 7. 4,7. Setores a serem excluídos. Alguns setores censitários podem estar dentro de outros. O item, setores a serem excluídos, da descrição do perímetro do setor indica se há setores que estão contidos dentro do perímetro do setor descrito e que devem ser excluídos do seu trabalho. Nesse caso, o recenseador não deve coletar informações dos setores excluídos, pois outro recenseador será o responsável por isso. Download de mapa e descritivo de setor no DMC. Para realizar o download do mapa e do descritivo do setor, você deverá acessar o menu Configuração e, em seguida, a opção Mapas. Na tela Gerenciar mapas, basta clicar nas setas ao lado de cada arquivo. Os arquivos que começam com a letra D referem-se aos descritivos. CD 1,09. 2. Acesso ao descritivo de setor no DMC. Para acessar o descritivo do setor, você deverá acessar a tela Setores e, ao lado do número do setor, clicar no ícone de opções para acessar o item Descrição do setor.
7. 4,8. Estruturas territoriais não setorizadas. Por vezes, há agrupamentos humanos, como aglomerados rurais e territórios indígenas, dentro do setor censitário do recenseador, que não foram separados especificamente em um setor censitário destacado, como outros são. Nesse caso, esses aglomerados devem ser coletados normalmente no setor, mas exigindo uma atenção especial do recenseador. Esses aglomerados são chamados de estruturas territoriais não setorizadas, e também podem corresponder a agrupamentos quilombolas e aglomerados subnormais, entre outros. CD 1,09. Tipos e situações que vimos mais acima representam justamente estruturas territoriais. Lá, em sua seção respectiva, damos o seguinte exemplo. Há um setor censitário, que se localiza em área urbana, e não rural que tem como situação, área urbana de baixa densidade de edificações, e tem simultaneamente como tipo, quartel, base militar. Isto é, o setor é um quartel localizado numa área urbana mais abrangente. Área que inclui também, por sua vez, outros setores censitários e outras formas de organização. Em resumo, há um grupo menor que se organiza sob a forma de um quartel, dentro de uma área maior, que é urbana e com pouca aglomeração de edificações. No entanto, é possível também que exista, por exemplo, em uma área urbana, de setor urbano de alta intensidade de edificações, um quartel que conte com menos de 50 domicílios. Logo, esse quartel não é setorizado, nem recebe a classificação de tipo. Nesse caso, indicaremos a ocorrência desse quartel, no descritivo do setor, como não setorizado. Para setores que possuírem aglomerados subnormais não setorizados em seu perímetro, o recenseador deverá obedecer todas as condutas de acessibilidade e observações especiais de abordagem, de acordo com as indicações no descritivo. Contate o supervisor previamente e busque identificar a localização no setor deste aglomerado antes de realizar a coleta em campo. 7. 4,9. Acessibilidade e observações. Este item indica o registro de informações sobre o acesso e o percurso dos setores. Por exemplo, acessibilidade e observações. Restrição de acesso. Acesso fluvial a partir do polo base do Baixo Catrimane. O texto indica que o acesso ao setor é feito através de um rio. Isso implica uma infraestrutura diferenciada em termos logísticos, aluguel de barco, etc., e de tempo de realização do trabalho. Portanto, situações como essa requerem análise por parte dos agentes censitários municipais, ACMS, dos agentes censitários supervisores, ACSS, e do recenseador responsável. 7,5. Logradouro, quadra e face. Para que você seja capaz de realizar seu trabalho corretamente, é necessário identificar logradouros, quadras e faces nos mapas e em campo. Logradouro é uma área pública de circulação de pessoas, veículos e mercadorias reconhecida pela comunidade e que, na maioria das vezes, está associada a um nome de conhecimento geral: rua, travessa, avenida, beco, estrada, etc. A principal referência para a identificação de quadras e faces é o logradouro, por se tratar da via de circulação que dá acesso a elas. Quadra é, geralmente, um trecho retangular bem definido de uma área urbana ou aglomerado rural limitado por vias. A via corresponde comumente a ruas ou estradas, mas não somente isso. Pode também corresponder a formas irregulares, como estradas de ferro, cursos d'água e encostas, entre outros. CD 1,09. Atenção! A quadra é formada por faces. Em alguns locais, a quadra pode ser chamada de quarteirão. Face é definida como sendo cada um dos lados da quadra, compreendida pela interseção de logradouros, contendo ou não endereço. Em outras situações menos frequentes, a face pode ser delimitada pelo setor censitário em que se encontra, caso não exista interseção de logradouros. 7. 5,1. Quadras fechadas e abertas. As quadras podem ser classificadas em fechadas e abertas, segundo sua estrutura. A quadra será considerada fechada quando suas faces constituírem um perímetro fechado, ou seja,
quando todas as faces forem adjacentes umas às outras sem que faltem faces para fechar o perímetro. Veja, a seguir, o exemplo de uma quadra com 4 faces. Aqui, temos um exemplo de quadra fechada. Por outro lado, uma quadra será considerada aberta quando faltar uma ou mais faces para fechamento do seu perímetro.